Levanta a batuca, maestro, me faça sentir criança outra vez. Sacia no meu peito esta saudade que até hoje ainda está vivendo em mim. Os tempos onde Passarelli regia com a alma no coreto do jardim. A criançada, saltitando ao som da banda, cantavam as cantigas que até hoje estão em mim. Pirulitos e pipocas, quebra-queixos e balões, machadinha, algodão doce, o torradinho, amendoim. Por que não se falar dos namorados e das flores? Do furtim que eu andava, naquele tempo tudo era assim. Levanta a batuta, maestro, preciso viver aqueles dias outra vez. A boa prosa, longe de qualquer maldade, famílias que sorriam numa festa sem ter fim. Com licença, porque a banda linda vai passar. Quero ver quem não se mexe, quero ver você cantar. Canta, canta, canta tudo, que pra alma isto faz bem. Que alegria no seu rosto, e se chorar, isto é bom também. E se chorar, isto é bom também. Levanta a batuta, maestro! Maestro Passarelli, ele nasceu na Itália, Castel Ruggero, o nome da província, cidade, enfim. E veio para o Brasil ainda cedo, novo. Já no Brasil, ele participou, já fez aulas de música e aí se embrenhou na área de bandas, porque era de tradição dos imigrantes na Europa se ter essas bandas. Então, no Brasil, ele participou de alguns grupos musicais em algumas cidades, como Bocaina, Pirassununga, e alguém que veio para Birigui, de alguma forma, conheceu ele. Segundo alguns familiares, seria da família Boteon. O seu Marco Boteon veio embora para Birigui, mudou para a família. Aí veio aqui e começou a vida. Então o Boteon foi lá e falou, ó, tem um cara... Eu dou risada, fico pensando, puxa vida, meu pai, hein? Lá atrás, tem um senhor lá, tal de Passarelli, e ele é maestro de banda, rapaz, tem uma banda lá, por que vocês não trazem? Aí na hora, Arquibaldo Clark foi o prefeito que mandou a carta para o meu pai. O prefeito, nós temos a carta escrita de mão. À mão ele escreveu. Essa carta está guardada na nossa família. E aí é articulada a vinda dele para o município para montar uma banda de música. E a partir daí começa a história do Passarelli aqui no que seria o município de Birigui. O Maestro Passarelli, ele teve de agosto de 1921 até outubro de 21 para montar um grupo, uma banda de música. E esse período, justamente, era um período de uma articulação política muito intensa. Birigui, ela tinha nessa época 2 partidos políticos. E essa articulação política, ela se dava a nível regional e estadual. Para quê? O objetivo de emancipação da vila em município. E um dos partidos, que não era do Arquibaldo Clark, tinha já uma pequena banda. Então a intenção do Arquibaldo Clark e dos seus correligionários era poder ter também uma banda nesse momento em que viriam personalidades políticas do Estado
porque até então não se tinha outras ações culturais, não se tinha. Então ter uma banda significava que o político ele tinha penetração popular, ele tinha essa empatia com a localidade. Então a intenção foi de trazer o maestro e montar uma banda, que aos poucos o maestro conseguiu, com alguns vilarejos ao redor, com imigrantes, conversando com um com o outro, ele conseguiu montar um grupo que não era grande. Vamos pensar aí de 9 a no máximo 12 músicos, né? Um grupo bem básico para o tamanho da vila. E alguns músicos, eles vieram sim sendo contratados como servidores da prefeitura. Até a década de 70 a gente ainda tem registros de músicos que vieram como servidores públicos. Quando o meu pai chegou, ele procurou saber os músicos, né? Falou, mas com quem eu posso contar? Ué, aqui já tem uma banda, como é que eu vou formar uma banda se já existe uma banda, vamos dizer, da ala da direita aí, como é que eu vou fazer? Aí o tal Butião e o pessoal dele deram a dica, falaram, ó, Passarelli, você vai aí, eu não sei se era de uma dessas, que aqui ainda hoje nós temos Brejo Alegre, temos Alto Alegre, tinha uma dessas, vamos dizer, pequenas cidades, Birigui já era pequenininha, que tem uma banda, tem vários músicos, por que você não vai buscar? Meu pai, na hora, foi. Se for o caso, vocês vão trabalhar tudo na prefeitura, mas vocês vão tocar na banda. Aí ele ajeitou o pessoal, começou a trabalhar. Foi esse o começo da banda de Birigui, sabe? A banda municipal é o seu Antônio Passarelli que está tocando ali. Ele veio moço para cá e ficou a vida toda aqui. Ele veio para formar uma banda aqui, que ele era músico. Em outubro de 1921, a vila recebeu a visita do então presidente de Estado. Esse termo presidente do Estado é o que hoje equivale a governador do Estado de São Paulo. E esse presidente do Estado, que era o Washington Luiz, ele veio para Birigui já fruto dessas articulações políticas locais com Penápolis, com representantes, com deputados estaduais que articularam a vinda com a intenção de que pudesse decretar a emancipação do município. Na vinda de Washington Luiz, dia 26 de outubro de 1921, foi a data que marca o início da banda como Corporação Musical Biriguense, e a banda fez a recepção à autoridade máxima do Estado, que era o presidente de Estado, Washington Luiz. Há registros também que a outra banda do outro partido que então fazia parte dele, o fundador da cidade, o Nicolau da Silva Nunes, nesse mesmo dia as duas bandas tocaram para receber essa autoridade. Uma na ponta da plataforma da estação ferroviária e a outra na outra ponta. Então, a outra banda do outro grupo, ela acabou, inclusive com um documento agradecendo as pessoas que colaboraram. Ela findou-se provavelmente aí nesse período de 1922, 1923. Então, a partir daí, nós temos o maestro Antônio Passarelli como responsável por uma banda que deu um peso político e social e que ajudou nessa emancipação do município, nesse movimento emancipatório, e também ajudou Arquibaldo Clark a se tornar o primeiro prefeito local. E o primeiro ato do prefeito eleito foi nomear com a portaria número 1
do município, o então maestro Antônio Passarelli, como hoje seria o secretário administrativo da prefeitura, aquele que cuidaria da administração da nova prefeitura. Depois de muito tempo na prefeitura, resolveram, vamos dizer, premiar meu pai. Aí arrumaram para ele um emprego num cartório. Ele foi ser cartorário, sabe? Ele foi, como ele era uma pessoa inteligente, competente, responsável, né? E a carreira do meu pai como cartorário foi assim, para nós, filhos, eu fico até emocionado, porque meu pai foi um tremendo cartorário. Eu imagino, e como há relatos, da presença da banda em todos os segmentos, todos os setores. Tudo que ia ter no município, tudo. Uma inauguração qualquer, um evento religioso. Por exemplo, nas comemorações do aniversário da cidade, a abertura era sempre pela corporação musical, fazendo uma alvorada. Não havia equipamentos de som que a gente conhece, então pensa você, uma alvorada por uma banda de música. Ela saía de uma sede dela, tocando raríssimos carros, e a maioria eram cavalos, charretes, bicicletas. Então, a hora que a banda saía tocando, o município todo ouvia aquele som diferente no ar. Isso daí trazia, né, aquele auê do município. As pessoas levantavam, iam atrás, porque era aquilo que chamava a atenção. Ela fazia suas alvoradas, ou era na praça, hoje, Doutor Gama, até aqui no bairro Silvares, ela fez alvorada. E ela se estendia para vários lugares, e eu, quando criança, aí dos meus 5 anos, minha mãe levantava e falava, olha, a banda está tocando. E a gente ia ver a banda no cruzamento da Carlos Rosa, antiga Jaceguai, com a rua Silvares. Naqueles bons tempos, eu sou desse tempo, a banda de música era indispensável na procissão. Não tinha procissão sem a banda. Jogo de futebol do Bandeirante, a banda saía tocando aqui da prefeitura, domingo o Bandeirante vai jogar. A banda saía daqui, ia marchando e tocando a banda para levar o povo para o campo do futebol. Isso que eu fiz muitas vezes, certo? Era comum. Por incrível que pareça, até enterro. Às vezes, dependendo da pessoa importante, da pessoa, da família, queria que a banda... Só que é lógico, você sabe que meu pai, ele tinha a música própria para enterro, a música própria para carnaval, a música própria para desfile, tal, sabe? Quando morria um músico, sempre a gente ia tocar nos velórios, né? Porque o músico tinha desejo de que a banda tocasse no velório dele, a gente ia lá tocar. Toquemos lá no cemitério, acompanhando o enterro, a marcha fúnebre. Tocava no Guatambu, Baguaçu, tocava em Bilac, sempre nos bairros da redondeza aqui. Nós tocávamos na igreja ali em Baguaçu, né? Já foi diversas vezes tocar lá, na quermesse, né? Tinha quermesse, então nós ia tocar lá. As datas comemorativas, cara, sempre foram o diferencial da banda, porque a corporação sempre esteve presente em todas. Em especial Natal, festa junina, essas coisas que em muitos lugares não são comemorados mais. A gente já tocou em muitos lugares, em escolas, no centro de convenções, mas o meu preferido mesmo é tocar no desfile de 7 de setembro. Eu acho que é muito gostoso a emoção quando eles passam, assim, é uma energia diferente. Eu realmente gosto. Já toquei em igreja,
Já toquei no pátio da prefeitura, já toquei na concha acústica, na igreja do Taquari, em Lins, em Araçatuba, dos desfiles que havia em Araçatuba, comemoração de data cívica. Ela era bem requisitada e a gente era famoso na época. Até uma vez eu fui aí no supermercado do Bandeirante, né? E tinha umas mulheres lá que trabalhavam lá dentro. Ela falou, sabe que eu sou sua fã? Eu falei, eu nem sabia que era minha fã. Então eu dava autógrafo, né? Que eles falam, né? Em 1926, foi inaugurada a Praça Doutor Gama, que na época não era Praça Doutor Gama, tinha um nome, até então, que se falam de Praça Raul Cardoso. E, obviamente, quem foi a atração da inauguração da Praça Doutor Gama foi a então Corporação Musical Biriguense. A partir da inauguração com o seu coretinho, que é um coreto que a gente tem aqui à minha esquerda, né? Era um coreto pequeno, mas suficiente para caber a corporação musical daquela época, com 9 a 12 músicos. Na década de 20, o coreto, depois na década de 40, mais o meio da década de 40 para frente, um outro coreto, e depois da década de 60, concha. As crianças sempre ficavam brincando ao redor dos coretos, enquanto a banda tocava. Quando puseram aquele coreto no meio do jardim, ele era a atração da noite de domingo. Muitos e muitos anos foi. O pessoal ia à noite na praça, porque não tinha o que fazer, e eu via a banda tocar. A criançada correndo, meu pai lá em cima, regendo. Naquela altura eu tinha o quê? 7, 8, 9, 10 anos. A Praça Doutor Gama era muito linda. Tinha um coreto maravilhoso, que ninguém devia ter desmanchado aquilo. Tinha a banda do maestro Passarelli. A banda era maravilhosa, eram maestros fora de série. A criançada toda cantando e dançando ao redor daquele coreto. Era a festa que chamava o povo todo para a Praça Doutor Gama. Todo domingo a banda não falhava de jeito nenhum. E é onde que a gente já ia também com as crianças, ali no meio da praça, e brincar com as crianças e ouvir a banda tocar, né? Do Passarelli, finado Passarelli. Quanto a gente brincou na Praça Raul Cardoso, que hoje é a Praça Doutor Gama, dançando em volta do coreto. E todo domingo a gente ia. E como é perto da minha casa, a gente ouvia logo quando eles estavam chegando, que eles vinham tocando pelas ruas, né? Já em formação. E a gente já falava, mãe, a banda já chegou, a banda já chegou. E a gente ia todo bonecado, né? Pro jardim e brincar em volta, muito gostoso. Eu me lembro com muita saudade. Desde os meus 5 anos de idade, 4, 5 anos, eu frequentava a Praça Raul Cardoso e apreciava o maestro Passarelli reger a banda. E era um espetáculo, porque a criançada rodeando o coreto do jardim cantava, dançava, brincava. E ali a gente tinha o pirulito, a pipoca, o quebra-queixo, a machadinha, além das músicas que alegravam o nosso coração infantil. E criou-se então essa tradição das bandas de música se apresentarem em praça pública. Há até um termo que às vezes eu falo e as pessoas ficam assim, nossa, eu nunca ouvi essa palavra. Retreta. Retreta o significado dela é uma apresentação da banda num local público, né? Uma praça. A nossa retreta, como o Lino gosta de colocar, ela é essencial para influenciar novos públicos.
novas pessoas, a gente tem pessoas que eram filhos, se tornaram pais, se tornaram avós e continuam indo na praça, indo com os filhos e levando os seus netos. Então é bem bacana que as pessoas se coloquem nessa situação, dessa cultura ser permanente na cidade de Birigui. Eu acho que não há corporação musical Maestro Antônio Passarelli sem Praça Doutor Gama, assim como não há Praça Doutor Gama sem a corporação musical Maestro Antônio Passarelli. Em 1932, com o movimento paulista da Revolução Constitucionalista, Birigui foi uma das cidades que teve uma grande tropa local que participou do movimento constitucionalista, né? Birigui cedeu caminhões, assim como tantos outros municípios do estado. Então, numa homenagem ao movimento paulista, foi alterado o nome de Corporação Musical Biriguense para Banda Paulista de Birigui. O repertório, nesse caso de bandas de música, ele não é de ouvido que a gente fala hoje, ele tem que ser escrito, né? Então o maestro ele construiu esse repertório com o conhecimento que ele tinha de outras bandas. Ele copiou manualmente vários arranjos musicais para que a banda daqui pudesse tocar. Eu, ao conhecer, ainda cheguei a conhecer a querida esposa do maestro Antônio Passarelli, e quando ela faleceu, que a família precisou, né, foi dispor da casa, me contactaram e ofereceram se eu gostaria de ir lá e ver o material o que era do Passarelli em relação a partituras. Eu fui, recolhi, é um baú italiano cheio de partituras, um repertório incrível. Ali eu entrei em contato com o que realmente, como foi a corporação daqueles tempos iniciais. E ali eu conheci a capacidade técnica do maestro Antônio Passarelli. A caligrafia, as escritas, as cópias que ele fez de arranjos, e também tive a oportunidade de ver algumas músicas de composição, de autoria do maestro Passarelli. Meu pai, ele era um tremendo músico. Ele como é que eu vou dizer para você? Ele compôs muitas músicas. Meu pai, ele tinha uma facilidade danada. Ele fez um dobrado e o meu irmão, meu pai não pôs esse nome, meu pai pôs um número. Meu irmão em cima escreveu O Biriguense. Bacana. O meu irmão tem a partitura lá, ele com a letra dele bonita, em cima pôs O Biriguense. Há também mais uma marcha feita pelo maestro e milhares assim de partituras copiadas manualmente a nanquim, e os arranjos eles tinham como base marchas, dobrados, valsas, bastante valsas. Os imigrantes traziam e era o que era tocado pelo maestro, berceaus, franceses. E a música europeia ela tinha como base a música clássica, a música erudita. Então nós tínhamos algumas peças sinfônicas, alguma música portuguesa que é fado, que é de tradição deles, mas era tudo como base marchas e dobrados. O maestro Passarelli deu aulas
para músicos no município, inclusive filhos dele tocaram nesse começo da existência da banda. O finado meu pai foi aluno dele, quando meu pai aprendeu a música com ele. E tem até que eu falei para você que nós vimos aí na fotografia, só de uma família tinha 3, que é a família Custódio. 3 irmãos, ensinou os 3 a tocar instrumento e os 3 passaram a fazer parte da banda. Que era o seu Antônio Custódio, seu João Custódio e o seu Roque Custódio. Os 3 tocaram na banda por mais de 50 anos. Também completou mais de 50 anos na banda o querido Valdemar Tardivo, o saudoso Oswaldo Gregolis, que também ficou por mais de 50 anos na banda, e o seu Luiz de Oliveira, que eu não cheguei a ter contato com ele também. Eu o vi regendo a banda municipal em praça, eu quando criança que meu pai me trazia. E o recordista dessa banda ficou por mais de 60 anos, ainda é vivo hoje, que é o seu Onofre Rodrigues. Todos nós conhecemos, nos tempos de hoje, é um que tem aquele bigode, né, tipo de imigrante, né? Ele permaneceu na banda até 1951. Ele foi quem iniciou a banda e quem permaneceu por 30 anos. Em 1961, com o cinquentenário do município, foi dada uma homenagem meritória ao maestro Antônio Passarelli. Foi mudado o nome da então Banda Paulista de Birigui para a Corporação Musical Maestro Antônio Passarelli, em homenagem ao maestro. Foi realizada uma cerimônia noturna com a Praça Doutor Gama revitalizada. Foi feita uma nova concha acústica, foi feito então a gente estava aguardando aquele acontecimento e a gente estava todo eufórico porque ia participar. Luminárias diferentes, outras coisas diferentes, lago, tal, isso aqui. E a gente se achava importante na época por participar desse tal evento, entendeu? Então a emoção foi muito grande. A adrenalina chegava ao ponto de arrepiar o corpo. Graças a Deus, a gente tem boas recordações. E o maestro foi convidado e ele regeu a corporação nesse dia, no dia 8 de dezembro de 1961, na concha acústica. E foi a última participação do maestro Passarelli em relação à corporação musical que ele criou. O legado do maestro Passarelli, para mim, enquanto cidadão, é realmente de valorizar a arte musical e de fazer o melhor dessa arte para a comunidade, para o público.
Se em 1960 o seu Luiz de Oliveira não tivesse adotado essa linha de repertório, de repente a corporação não teria chegado até os dias de hoje. Década de 60, Jovem Guarda. Essencialmente ele escreveu arranjos, muitos. A música aparecia no rádio, as pessoas ficavam naquele auê, porque foi a época que os Beatles, final da década de 50, começo de 60, que os Beatles surgiram e mudaram, né, o rumo musical do mundo. E no Brasil, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia e todos aqueles que fizeram parte da Jovem Guarda. Então ele teve a sacada, esse lance de trazer para que a banda musical tocasse. Eu fazia muito na época, quando entrou um novo maestro, que ele se chamava Valdomiro, ele até hoje, eu lembro das coisas que eu fazia, meu pai que tinha me ensinado, fazer harmonia, de fazer arranjo, embelezar a música, deixar ela mais bonita. Então competia a mim fazer certas coisas que nem na partitura não estava. E eu fazia aquilo porque eu gostava, de coração eu fazia aquilo. Naquele tempo nós tocávamos muito, era dobrado. Dobrado, fantasia, né? Depois do Linho pra cá que começou a tocar essas outras músicas, né? Mas naquele tempo era só dobrado. Cada dobrado difícil, mas tinha que tocar. E tocava bolero, tocava aquele, né, mambos, outros ritmos, né? Rumba, mas quando pegava no samba, a coisa era mudada. E todos os carnaval também que nós tocava no domingo do carnaval na praça, que a banda fazia trabalho só de carnaval, o povão pulava o carnaval também lá embaixo. A gente sempre foi bem variado, tocar rock, até funk já tocamos, essas coisas. Isso que é legal. De tudo. Vai do erudito, samba. O que eu acho legal todo carnaval é a gente fazer as marchinhas lá na... Puta, adoro, muito bom. Hoje a corporação, ela toca muito mais músicas da atualidade do que marchas e dobrados. Se hoje a corporação, ela mantém a tradição e as pessoas vão até a praça para assistir, é tudo em função do repertório, da atualização de repertório. Nós já estamos no momento em que nós vamos precisar rever, inclusive, algumas questões na banda de repertório. Uma linha que vai agregar à população algo de bom, algo que vai trazer beleza, algo que vai trazer ânimo, algo que vai trazer alegria para as pessoas, para que mantenha essa juventude, as crianças vindo à praça, porque elas é que vão gerar a continuidade da existência da corporação. E a banda tinha um apelido muito importante que até hoje a gente conhece. Lá vem a Furiosa. E ela era furiosa mesmo. Ela tocava, ela fazia gente cantar, dançar. E até hoje, né? Quando a banda executa o He-Man na praça, a molecada vibra. Essa meninada de hoje tem o mesmo comportamento de cantar, de dançar, o que nós tínhamos ontem. Do nada, uma banda que só tocava ali, parada. Os músicos começam a levantar no meio dela, tocar e gritar He-Man. Aquilo chamou a atenção da criançada, porque criança não gosta de algo parado, criança gosta de movimento. E aí, de alguma forma, a energia daquela música e do movimento dos músicos, para quem estava, impactou. E aquele registro de vibração da música fica tão enraizada que a pessoa, a hora que está aqui, ela fala, toca aquela música, que é o He-Man. O He-Man tá lá, a gente faz o nosso solo gritando He-Man. Isso é legal. Eu acho interessante que as crianças gritam, as crianças
agora dessa geração gritam He-Man, mas não sabe nem quem que é o He-Man. Eu acho isso barato. Vixe, nossa, o He-Man, aonde eu ia por aí, que eu achava que eu estava estranho, o nego já falava, ô He-Man! Já pôs até apelido. Tinha um maestro que era o substituto do Lino, o nome dele era José Rossini, e falava, ô Zé, olha você reger a banda. Ele ia lá com a batutinha dele, ele era nosso baterista na época, e ele ia reger o He-Man lá na frente. Todo mundo aplaudia. Apesar da existência dela de fato, desde 1921, pelos registros e por tudo, não tinha-se o RG da banda. Ela não existia de direito. Então a minha grande luta era, precisamos dar a certidão de nascimento para a banda. E aconteceu. Em 2016 a banda foi criada por lei, foi feito seu regimento, regularizando a existência dela. E nesse período nós tivemos um reconhecimento através de decreto como a tradição cultural mais antiga do município, ainda viva pela Câmara Municipal. E também tivemos a lei que reconhece a corporação musical como patrimônio imaterial cultural do município de Birigui. Ele acho que tem as técnicas dele que conseguiu o apoio dos vereadores, de prefeito, e conseguiu fazer a documentação para a banda que não tinha. Antes não tinha nada. Acho que pouco registro tinha era fotografia preto e branco. A banda, por ser um patrimônio, a gente espera nunca morrer. A gente nunca quer que acabe. Músicos, muitos já passaram e sempre vai sair alguém. A gente espera que venham músicos novos para renovar a banda e sempre firme desde 104 anos atrás. E a gente espera que nunca morra. Os tempos onde Passarelli regia com a alma no coreto do jardim. Eu fui convidado para escrever o hino dos 80 anos da Corporação Musical. Eu fiz e foi gravada, e os cantores da música é o maestro Marcos Rogério Tinarelli e a Lelinha, da Casa de Cultura. Depois, então, agora nos 100 anos, fiz também o hino do centenário da Corporação Musical. Não saiu ainda, não foi gravado, porque veio a pandemia, mas ela vai ser gravada, e eu usei como tema do hino as flores que tinham no jardim. E me perdoe se eu ler a primeira parte. O cravo brigou com a rosa por causa de um jasmim. Enquanto Passarelli regia, a banda no coreto do jardim. A camélia despencou do galho, suspirando ela teve o seu fim. Tudo era festa e alegria, que parecia aquela noite não ter fim.
se o trabalho da banda todos os domingos conseguir impactar, continuar impactando almas, continuar impactando pessoas. A existência futura dela está garantida, pois carrega com ela essa tradição, né, de anos e de uma comunidade toda. E existe até hoje, o que é muito difícil nos tempos atuais, principalmente no estado de São Paulo. São raríssimas as cidades que têm essa tradição cultural em praça pública. E Birigui tem a felicidade de ter, e eu tenho a felicidade maior ainda de fazer parte dessa história. O meu pedido é para a banda continuar, né? Porque é uma tradição muito antiga. Mas se não fosse os músicos ter amor na banda, a banda tinha acabado. A banda, para mim, ela significou um lazer, um trabalho de lazer, uma coisa muito bacana, uma diversão. Eu não via a hora que chegava dia de domingo para ir para a banda. A gente vinha porque tinha amor na música, né? Por isso que a gente vinha. Se todo mundo tocasse ali por dinheiro, tinha acabado a banda naquele tempo. Você sobe lá na concha, lá, você vai se apresentar, nossa, você limpa todos os problemas da sua cabeça, você está ali. Está concentrando ali, é uma coisa mágica, né? Então quer dizer que não tem o que pagar aquilo ali. Você vê, a gente ficava meio chateado, um dia meio chuvoso, assim, que ia pouquinha gente, né? Não tinha quase ninguém, parece que a gente estava abandonado. Assim. Era muito gostoso quando lotava. Assim. A maior emoção não é ver um aplauso, eu acho que é ver um sorriso no rosto de quem te assiste. É realmente muito prazeroso. A gente sabe quando a gente acerta, a gente sabe quando fez o melhor, mas a gente ainda sabe mais quando tocou alguém e aquela música fez diferença no dia dela. Isso eu acho que pra mim é a melhor sensação de tocar na banda. E ali na banda, pra mim, teve pessoas inesquecíveis. Inesquecíveis mesmo. Pessoal que já tá lá no andar de cima, mas é bom a gente sempre lembrar porque trouxeram coisas boas pra gente. A banda pra mim foi e ainda é uma escola e uma lição de vida. Eu deixo aqui meus parabéns em memória ao Passarelli, maestro Antônio Passarelli, e também aos maestros que passaram, aos músicos da banda, que até hoje permanecem firmes, e ao Lino também, esse maestro tão brilhante, que ainda continua dando vida à nossa corporação. Eu tenho 83 anos. Eu não sei quanto é que eu vou aturar, quantos anos que eu vou. Mas eu gostaria de que eu fosse e a banda ficasse. A gente não fazia questão. A gente queria estar lá no meio, estar dentro do coração da gente. Está correndo na veia.